amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês já sabem, né, de cor e salteado, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História, isso mesmo. Vocês irão colocar na página 96, porque antes de começar o nosso Pratique e Aprenda, nós iremos fazer uma breve retrospectiva. Então, coloquem aí na página 96. Colocaram? Ótimo! Diz assim: os costumes do dia a dia. Várias atividades que fazem parte do nosso cotidiano também eram realizadas por outras pessoas há muito tempo. Então, todas essas atividades que a gente faz no nosso dia a dia já eram realizadas, né, pelos nossos avós, pelos nossos tataravós, e hoje está sendo realizada por nós. A alimentação, o modo de se vestir e de falar são exemplos. Então, o que ele quis dizer o quê? Que as pessoas, desde muito tempo, é claro, já se alimentavam, já tinham, né, o modo de se vestir e também de falar um com o outro. Cada um desses elementos do cotidiano é compartilhado entre pessoas de uma mesma sociedade e, com o tempo, tornam-se costumes, que é o que nós temos no nosso dia a dia, o costume de tomar banho, o costume de sair com os amigos, o costume da nossa alimentação, o café da manhã, o almoço, a janta. Então, todo esse costume, essas atividades que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, acaba tendo esse nome, costume. Aí aqui, como é que vocês podem ver? Está acontecendo o costume, né, de fazer uma refeição todas as manhãs, o chamado café da manhã. Não é o nosso costume todos os dias, pela manhã, tomar o café da manhã? E aqui está uma foto, né, de uma família tomando o café da manhã no município de São Paulo. Já aqui embaixo tem o costume de vestir uniformes para trabalhar, estudar ou praticar esportes, por exemplo. Essa foto aqui está retratando, né, essas pessoas uniformizadas trabalhando em Salvador, lá na Bahia. Foi tirada em 2017. Então, como é que eu posso dizer aqui a vocês? Também é um costume que nós temos de ter a farda para trabalhar. Vocês estão vendo que eu tenho aqui a minha blusa do ensino remoto. É a minha farda de trabalho para gravar as aulas para vocês. A mesma coisa são as pessoas que trabalham em empresas, em supermercados, têm o costume de usar uniformes para ir ao seu trabalho. Já na página 97, nós estamos vendo aqui várias pessoas na praia. E aqui o que diz: o costume de não trabalhar aos domingos, dedicando esse dia para descanso e lazer. Essa foto aqui, né, retrata pessoas em uma praia do município de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, foi tirada em 2017. Então, como as pessoas já criaram o costume de não trabalhar aos domingos, de ir dedicar esse dia para a família, para o seu lazer, então se tornou um costume de ir à praia, ao clube, a um parque, visitar a família, não é isso? Já aqui embaixo, vocês estão vendo que tem uma criança comendo, né, com um talher na boca, tá a comidinha aqui. Aí diz assim: o costume de utilizar instrumentos como os talheres para levar os alimentos até a boca. Essa foto aqui é uma foto que retrata uma criança, né, do povo Caxinayá, se alimentando em Jordão, no Acre, em 2016. É uma criança indígena, né, do povo indígena, e ele está se alimentando aqui utilizando instrumentos que também nós utilizamos. Nós utilizamos o talher, a faca, o garfo para nos alimentar, né, para poder conduzir o alimento até a nossa boca. Então aqui
também virou um costume e essa criança está retratando esse costume. Já aqui embaixo tem que curioso, o ranchinho, que é um talher, né? São talheres, instrumentos utilizados para facilitar o ato de alimentar-se. São considerados talheres as facas, os garfos e as colheres, além do ranchinho, retratado na foto ao lado. Estão vendo ele aqui? Esse ranchinho, ele é utilizado muito pelas pessoas assim que comem as comidas chinesas, né? Aí usam sempre o ranchinho. O ranchinho começou a ser usado há cerca de 4.500 anos na Ásia. Atualmente, esse instrumento é utilizado em muitos países do mundo, entre eles o Brasil. Agora, como a gente tem o delivery, né? Se vocês um dia pedirem a mamãe, o papai ou o responsável para pedir a comidinha, ou chinesa ou japonesa, vai vir acompanhado do ranchinho. Cabe a você querer comer com ele ou não. Alguns restaurantes colocam uma borrachinha aqui, aí eles ficam grudadinhos para ser mais fácil para nós que não temos essa habilidade a utilizar. Mas tem muitas pessoas que utilizam ele maravilhosamente bem. Não precisa ser chinês nem japonês para saber, certo? Eu estou lutando para aprender a usar esse tipo também de instrumento para levar comida, né? O alimento até a minha boca. Então, já na outra página, na 98, nós iremos ter o quê? O pratique e aprenda, que será baseado nesse conteúdo que eu acabei de fazer essa retrospectiva para vocês, certo? Aí a primeira questão diz assim: leia as frases a seguir e assinale aquela que apresenta a definição correta sobre o conceito de costume. Então, ele quer que dessas 3 alternativas que tem aqui no quadro, qual é a que realmente apresenta, né, a definição correta do que é o costume. A primeira diz assim: os costumes são documentos onde ficam registradas as leis de um país. É isso mesmo, um costume, é isso, é um papel lá, um documento onde fica registrado? Não, né, meus amores? Então vamos para a segunda alternativa. Os costumes são elementos dos cotidianos compartilhados, né? São elementos do cotidiano compartilhados por pessoas de uma mesma sociedade. Ele está querendo dizer aqui que os costumes são uns elementos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós iremos compartilhando, passando de geração para geração. É essa a resposta? Isso, né? Então, eu irei marcar aqui. Vamos olhar essa outra alternativa para ver se nós marcamos realmente correto. Vem aqui, diz assim: os costumes não estão relacionados ao nosso cotidiano, pois ocorrem muito raramente entre as pessoas de uma mesma sociedade. Claro que não. Ele aqui quis dizer, meus amores, que os costumes acontecem raramente. Nada. Acabei de mostrar aquela foto onde tinha uma família, né? Fazendo o quê? Tomando o café da manhã, que é um costume nosso, o café, o almoço, a janta. Então, não é algo que acontece raramente. Então, realmente, a alternativa correta é essa daqui, certo? Já a segunda questão, eu coloquei resposta pessoal. Por quê? Porque ele diz assim: marque com um X nos instrumentos que você costuma utilizar durante as refeições. Então, eu coloquei resposta pessoal, porque se fosse para ter a Ronês de marcar, eu iria marcar no garfo, na colher e na faca. Eu não iria marcar nesse, porque eu não tenho, né, o hábito, o costume de fazer as minhas alimentações, as minhas refeições utilizando ele. Aí, cabe a cada um de vocês marcar o X direitinho no instrumento que você utiliza, né, no seu cotidiano para fazer suas refeições, certo? Então, agora vamos lá para a página 99.
Já colocaram? Então vamos aqui. A terceira questão é um texto, onde diz assim: o texto a seguir fala sobre o antigo costume de comer com as mãos, praticado há cerca de 300 anos no Brasil. Leia-o. Então vamos lá ler? O brasileiro, em sua maioria, não usava talher, comia de capitão. Era dessa maneira que os africanos escravizados comiam seu feijão, misturado com a farinha de mandioca. Amassavam-no todo com os dedos, formando bolos que depois atiravam à boca com habilidade. Diziam que o uso da colher alterava o gosto da comida. A etiqueta mandava que se comesse apenas com os 3 dedos, polegar, indicador e médio, ou então usando a faca, que servia para cortar a carne, levar a comida à boca, palitar os dentes e tirar bicho do pé. Vocês podem ver aí como era interessante, né? Eles tinham a mania de dizer que antigamente, comer com uma colher tirava, né, alterava o gosto da comida. E aí vocês podem ver na imagem como está a etiqueta aqui mandando, né? A etiqueta é aquela coisa de educação, de gente granfino, né? Que era para utilizar o polegar, o indicador e o médio. Estão vendo aqui como é que ele está fazendo? Usando realmente só esses 3 dedos. Ou então usava faca, que servia para cortar a carne, certo? Aí tem a foto atual de uma pessoa comendo de capitão. Esse costume ainda é praticado por pessoas em muitos lugares do Brasil. Então, mesmo há muitos anos que esse costume surgiu, como vocês viram aqui, há cerca de 300 anos, até hoje ainda é utilizado por algumas pessoas aqui no nosso país, certo? Tem aqui na letrinha A, onde ele faz uma pergunta. Entre os brasileiros, como era chamado o costume de comer com as mãos há cerca de 300 anos? Se vocês prestaram atenção no texto, vocês viram qual era o nome, de como ele era chamado. Já encontraram? Vamos lá. Lá no primeiro comecinho do texto diz assim: o brasileiro, em sua maioria, não usava talher, comia de capitão. Então, o nome desse costume, né, de comer com as mãos, era chamado de capitão. Então, vocês vão colocar assim, ó, era chamado, certo? De capitão. Essa é a resposta. Certo, meus amores? Então, coloquem aí na letrinha A, certo? Agora, vamos aqui para a letrinha B, onde diz assim: por que os brasileiros evitavam utilizar a colher para realizar as refeições? Também está aí no texto. Isso, porque, né, eles diziam, não é isso? Porque eles diziam que o uso, né, da colher, lembram que até eu voltei a frisar isso novamente para vocês, da colher alterava o gosto da comida. Então, o gosto da comida. Por esse motivo, eles não comiam de colher. Interessante, não é, meus amores? Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece a história das nossas gerações passadas. E aí virou um costume, como vocês sabem, que o ato chamado de capitão mesmo, né? Que era um método de se alimentar utilizando os dedos, até hoje ainda existe aqui no nosso país.
não quer dizer que porque ocorreu há 300 anos atrás, que foi quando surgiu, que acabou. Não, como é um costume, ainda continua aqui no nosso país. Certo, meus amores? Então, espero que tenham gostado de ter descoberto ainda mais essas novidades, né, sobre como era a nossa vida, como era a vida dos nossos antepassados e como está sendo as nossas agora, certo? Então, nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.